Olá, uma boa noite para você. Veja nesta edição do JL2. A Polícia Federal prende um homem suspeito de roubar gado criado ilegalmente na terra indígena Pitereua e que estava apreendido. 4 homens são presos em Ananindeua durante tentativa de assalto com refém a um motorista de aplicativo. Entre os suspeitos está um aspirante da Marinha. A campanha de vacinação contra a gripe encerra amanhã, mas Belém ainda não atingiu a meta de imunização. Até agora, apenas 44% do público-alvo foi imunizado. E no esporte, Remo mantém a liderança e a invencibilidade no Campeonato Paraense. Agora no JL2. A Polícia Federal prendeu um homem suspeito de roubar um rebanho de gado apreendido na terra indígena Pitereua. Esta é mais uma fase da operação que tenta retirar não indígenas dessa área. O repórter Madison Santos está ao vivo e tem as informações do caso. Olá, Madison, boa noite. Oi, Priscila, boa noite para você, boa noite a todos. Essa é a segunda fase da Operação Abigeatos e se concentrou no município de São Félix do Xingu, aqui no sul do estado, e cumpriu mandados aí de busca e apreensão também em localidades próximo à terra indígena Pitereua. Uma pessoa foi presa sob a suspeita de roubar gado apreendido que estava sendo criado ilegalmente na terra do povo Paracanã. 2 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em endereços ligados aos alvos das investigações. Além da prisão, a polícia apreendeu diversos aparelhos celulares. Os roubos investigados na operação teriam ocorrido em julho e setembro do ano passado. Em uma das ações criminosas, a vegetação chegou a ser queimada para dificultar a recuperação dos animais pelas equipes da FUNAI e BAN. Uma ponte de madeira, que fica logo após a saída da terra indígena, próximo à Vila São Francisco, foi cerrada pelo bando, também como forma de sabotagem. Até disparos de arma de fogo foram efetuados contra os servidores federais que fazem parte da Força Tarefa. A primeira fase da operação ocorreu em junho de 2024. Na ação, um mandado de busca e apreensão chegou a ser cumprido. As investigações agora, Priscila, continuam aí na tentativa de identificar outros envolvidos nas ações criminosas que estão sendo apuradas. Priscila. Muito obrigada, Madison, pelas informações ao vivo. E em Brejo Grande do Araguaia, também no sudeste do estado, 4 pessoas foram presas suspeitas de praticar um assalto em uma fazenda. Armas e outros materiais foram apreendidos com os suspeitos. O crime foi ontem. A quadrilha chegou encapuzada, rendeu uma pessoa e amarrou outros funcionários e o proprietário da fazenda. Várias cabeças de gado foram levadas em 3 caminhões. Em seguida, os assaltantes fugiram. Uma das vítimas conseguiu se libertar e pediu ajuda ao vizinho, que chamou a polícia. Uma operação então foi montada, um dos suspeitos foi capturado em uma área de mata e outros 3 criminosos foram presos já no município de Marabá durante a fuga. O gado foi recuperado. A polícia continua as buscas para encontrar outros suspeitos de envolvimento neste crime. 4 homens foram presos em Ananindeua. Foi durante tentativa de assalto a um motorista de aplicativo. A vítima foi mantida refém por mais de 2 horas. E entre os suspeitos, um aspirante da Marinha. O motorista foi rendido no bairro da Pedreira, em Belém, na noite de ontem. Os 4 criminosos e a vítima circularam pela região metropolitana até parar neste posto de combustível, em Ananindeua, depois que um dos pneus do carro furou. A PM já monitorava o carro depois de receber uma denúncia. Os militares abordaram os ocupantes, mas os criminosos mantiveram o motorista refém. A negociação durou 2 horas e meia e só terminou na madrugada de hoje. Os 4 criminosos foram identificados: Jonathan Ferreira Costa, Maicon Rodrigo de Oliveira e Marlon Breno Teixeira Souza, além de Gabriel Neves Castro, militar da Ativa da Marinha. Todos foram presos e autuados por roubo. Com eles, a polícia apreendeu 4 celulares e uma arma. A polícia informou também que 2 celulares foram recuperados e o carro foi apreendido para passar por perícia, para depois então ser liberado para o dono. A Marinha afirmou que Gabriel Neves Castro é um marinheiro recruta e cumpre o período de serviço militar obrigatório em Belém. Depois da prisão, ele foi encaminhado para a Marinha, onde permanece sob custódia
e à disposição da Justiça. Em Altamira, sudoeste do estado, uma operação de segurança pública atua em pontos estratégicos da cidade para combater crimes como o tráfico de drogas. Um dos espaços mais bonitos e frequentados da cidade também tem sido alvo de criminosos. Pela manhã, equipes da Guarda Municipal percorreram toda a extensão da orla do Rio Xingu, em Altamira, para fazer uma fiscalização. Os guardas contaram com a ajuda do Utirra, o cão farejador que participa das operações. Ele ajudou a localizar porções de drogas neste local próximo ao trapiche da cidade. Os papelotes estavam escondidos em furos na parede. O espaço é usado por pessoas que fazem caminhada todos os dias. As ações da guarda estão sendo feitas diariamente em espaços públicos e pontos turísticos diferentes de Altamira, locais vulneráveis à ação de criminosos. Isso é um trabalho da guarda em conjunto com as demais forças de segurança, né? E também o Demutran na fiscalização de trânsito, os veículos que estão de forma inapropriada, inadequada, né? Irregular. A Justiça do Pará considerou ilegal a greve dos professores e determinou sanções ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública. Quem traz os detalhes é a repórter Poliane Guimarães. Boa noite, Poliane. Olá, Priscila. Boa noite para você e para quem nos acompanha. O pedido de tutela de urgência feito pelo governo do estado foi deferido parcialmente pela Justiça. O Poder Judiciário do estado reconheceu e declarou a ilegalidade do movimento grevista declarado pelo Sintep. Entre as determinações e proibições estão a manutenção de 100% dos professores em atividade, o fechamento total ou parcial de vias e prédios públicos, a permanência a 1 quilômetro de distância de prédios públicos estaduais e também o movimento grevista fica proibido de impedir que servidores da educação pública que não aderiram à greve exerçam suas atividades, bem como que os alunos acessem as unidades escolares. O descumprimento de qualquer um desses itens implica em multa de R$60 mil por dia ou ato de descumprimento. A gente lembra que essa greve iniciou no último dia 27 de janeiro por conta de uma pauta de reivindicação dos professores que pedem a revogação da Lei 10.820, a lei do novo magistério que foi aprovada no final do ano passado na Assembleia Legislativa. Em nota, o Sintep disse apenas que a coordenação do sindicato está reunida nesse momento e que não pode passar mais informações. Volto com você, Priscila. Muito obrigada, Poliane. Atualizações no Bom Dia Pará de amanhã. Nós queremos saber a sua opinião sobre as notícias em destaque nesta quinta-feira. Basta você pegar o celular, apontar a câmera aqui para esse QR Code que já está na tela. Você pode, inclusive, cadastrar esse número, que é o 999430001, que é o número da nossa redação. Aí você pode enviar sua mensagem, seu comentário e daqui a pouco ele será lido aqui. A seguir, amanhã encerra a campanha contra a gripe e Belém está longe de atingir a meta de imunização. A queda de uma árvore provocou transtornos aos moradores do Bengui, na capital, e só hoje os galhos foram retirados. As imagens ao vivo aqui na tela você confere. Antes do intervalo, BR-316 e pedestre no meio da pista. Que perigo! À noite, com chuva. 7h14. Famílias do Bengui aqui em Belém tiraram um dia para contabilizar danos e recomeçar a rotina. Uma grande árvore atravessou vários quintais e caiu sobre 2 casas. Foi durante a forte vendaval que atingiu a cidade na tarde de ontem. Dona Guimar se emociona ao pensar no que poderia ter acontecido com seu filho, nora e netos. A minha nora quase perde a vida aí. Ela estava na cama deitada. Muito triste, eu não gosto nem de pensar essas coisas não que passam para mim. As crianças não estão nem, porque se as crianças estivessem aí, olha como era que ia acontecer. Muito triste. A árvore de grande porte ficava no 4º terreno vizinho às casas que foram atingidas. No momento da queda, os moradores dizem que chovia e ventava forte no bairro do Bengui. De repente já só se ouve um estrondo, né? E esse estrondo nos trouxe a queda dessa árvore, que trouxe outras 2
e que causou esse estrago aqui nas nossas casas, né? O cenário de destruição dá a dimensão dos estragos causados pelo impacto da árvore no telhado. Móveis e eletrodomésticos foram danificados. Destruiu tudo. Caiu, minha mulher saiu daí, toda ferida que estava quebrada, não está aí, que ela saiu, foi para outro canto, entendeu? Que ela está, assim, ficou meio traumatizada com essa queda aí, agora tudo que ela vê, ela pensa que vai cair, entendeu? A árvore, essas árvores aqui. A minha nora está com 13 dias de parto, né? Aí o neném estava no berço e nisso a sogra do meu filho, pega a criança e foi para o outro quarto. E quando desabou a árvore, caiu tudo em cima. Bênção de Deus para nossas vidas, que a criança não estava no berço, senão nós estávamos velando essa criança, e tanto também quanto a esposa do Halley aqui, que levantou cerca de 2, 3 segundos e a árvore desaba. Desde ontem nós estamos aí cortando árvore, esperando o bombeiro também para nos ajudar. Eles vieram ontem e ficaram de vir 9 horas, até agora não chegaram. A Secretaria de Meio Ambiente e Clima de Belém informou que a árvore estava localizada em área particular e a SEMA responde somente pela arborização em via pública. Já o Corpo de Bombeiros disse que uma equipe atua na retirada da árvore lá no bairro do Bengui. Uma das principais campanhas nacional encerra amanhã, mas Belém ainda está longe e não atingiu a meta de imunização contra a gripe. Até agora, apenas 44% do público-alvo foi imunizado. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Débora Soares, que tem as informações sobre esse último dia de campanha, que é amanhã, né, Débora? Boa noite. Isso mesmo, Priscila. Boa noite para você, boa noite a todos. Como você falou, até o momento, Belém é quase 44%, com pouco mais de 223 mil pessoas imunizadas. Mas a meta do Ministério da Saúde é atingir 90% da população. Em Belém, isso corresponde a aproximadamente 508 mil pessoas. Nos dois últimos sábados, com a oferta de doses da vacina nos shoppings aqui da cidade, foram imunizadas mais de 8 mil pessoas. A vacina contra a gripe imuniza contra 3 tipos de vírus, o H1N1, H1N2 e o da influenza B. O vírus da influenza infecta o sistema respiratório, causando gripes e possíveis complicações de doenças, como pneumonias e síndromes respiratórias agudas, graves, que podem levar à morte. Pessoas a partir dos 6 meses de idade podem se vacinar. Quem tomou na campanha anterior, que foi até fevereiro de 2024, deve se imunizar também, precisa atualizar a vacina contra a gripe. Essa campanha ela foi antecipada pelo Ministério da Saúde por conta do nosso inverno amazônico, que aumenta aí a propagação de vírus nessas regiões. A população pode procurar os 59 postos de saúde aqui da capital amanhã, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. É super importante, Priscila, que todo mundo procure esses postos de vacinação, porque, afinal de contas, é uma campanha importantíssima que já está terminando amanhã. Priscila. Muito obrigada, Débora, pelas informações. Só reforçando, porque tem todas as informações lá no G1 Pará e você pode acompanhar, inclusive saber o horário de funcionamento e também a lista dos locais para você ir fazer a vacinação. Uma das ONGs mais importantes de Belém precisa de doações. O Para a Vida, que atende pessoas com HIV, está sem alimentos. As refeições servidas na instituição são fundamentais para o tratamento de quem é atendido pela casa. Um copo de café com leite e bolacha de água e sal. Essa é a primeira refeição do dia de quem é atendido no Para a Vida. É o caso desta senhora, que vive com o HIV há 15 anos e às vezes não tem comida em casa. Na casa da gente, tem dia que tem dia que não tem. Aqui a gente tem todo dia, só que agora estava em falta aqui, né? Porque a gente sem alimentação, a gente vai definhar, né? O vírus é muito forte. Ela prefere não se identificar por causa do preconceito, que ainda prejudica a vida de quem tem o vírus. Essa outra mulher conta que perdeu o emprego quando descobriram que ela tinha HIV. Eu tomava meu remédio às 10 horas, aonde foi que meus patrões pegaram, entraram no quarto, né, onde eu estava, viram o remédio lá e chegaram a me perguntar sobre aquela medicação. Aí eu peguei e falei que era minha, eu estava tomando um remédio. E aí, quando foi no outro dia, eles me mandaram embora sem
sem eu entender nada, né? Hoje, ela depende do Para-Vida para sobreviver. Que a gente veio para cá para se alimentar, né? Para comer e também levar o alimento para o nosso lar. Há mais de 25 anos, o Para-Vida presta serviços de assistência social, saúde e educação sexual para quem é soropositivo. Atualmente, a instituição atende 1.500 pessoas cadastradas, com a ajuda de voluntários e doações. Uma parte importante do trabalho do Para-Vida é desenvolvida toda aqui na cozinha, com o preparo de refeições como café da manhã, almoço, lanche e jantar para cerca de 70 pessoas todos os dias. A comida é preparada pela Dona Maria Rita. Dona Maria, o que você está preparando hoje para o almoço? Hoje eu estou preparando feijão com bucho e ossada que está aqui nesta panela. Aqui é água quente, porque eu trabalho com água quente para a comida ser mais rápida. Aqui é o picadinho, que eu vou preparar já daqui a pouco, com legumes, né, que é para render, né, porque só o picadinho não vai dar. Mas com a doação de alimentos em baixa, às vezes não tem nada para colocar nas panelas. Aí nesse dia a gente se vira, né? Às vezes tem... A gente fica esperando, a gente fica preocupada, a gente espera pelas doações, porque para comprar mesmo a casa não tem. A comida é fundamental para a eficácia do tratamento do HIV. Os efeitos colaterais, muitas das vezes, eles são fortes, né? Então, precisa estar bem alimentada para que os efeitos colaterais diminuam. Outra questão é que a gente tem um exame importante que se realiza, que é o CD4, que é uma parte da defesa do organismo. Então, quanto menos alimentação e mais remédio, essa defesa ela pode baixar, né? A instituição pede por doações para continuar a ajudar quem precisa dentro do programa de segurança alimentar. Os alimentos perecíveis são os mais necessários, como as proteínas. Carne, peixe, frango, para que a gente possa, dentro dessa perspectiva, poder servir alimentação aqui no Para-Vida. Porém, se eu não conseguir este alimento que tanto eu preciso para servir no almoço, eu não consigo dar continuidade ao programa de segurança alimentar da instituição. Para doar alimentos ao Para-Vida, você pode ir até a Roberto Camelier, no número 809, bairro dos Jurunas. A unidade fica bem em frente à paróquia Santa Terezinha. A ONG funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Depois do intervalo, pontes são interditadas depois do risco de desabamento em Parauapebas. E também os detalhes da vitória do Remo no Águia de Marabá. A gente volta daqui a pouquinho. Aqui as imagens do centro de Belém, Avenida Nazaré, com travessa Rui Barbosa, 7h26. Uma ponte que dá acesso a comunidades rurais de Altamira, no sudoeste do estado, quebrou depois que um ônibus passou e ficou preso na estrutura. O veículo foi retirado com a ajuda de um guincho. A área precisou ser isolada. Mesmo com risco de desabamento, a outra metade da ponte foi usada por motoristas e também motociclistas. A Prefeitura informou que uma equipe da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura foi deslocada para fazer os reparos e que já está providenciando as máquinas para a execução do serviço na ponte. Em Parauapebas, sudeste paraense, 2 pontes também foram interditadas com riscos de desabamento e uma delas dá acesso a comunidades da zona rural da cidade. A outra liga o município a Marabá. Os pedaços de madeira soltos, guarda-corpo fora do padrão e com suportes comprometidos revelam as condições da ponte que passa sobre o rio Parauapebas. A ponte permite o acesso a comunidades da zona rural e ao aterro sanitário do município. O Marco precisa passar por aqui todos os dias, mas sabe bem dos riscos. Por isso, ele resolveu atravessar empurrando a bicicleta que usa como transporte. Você caiu aqui? Já. Escorreguei na capeba aqui com a bicicleta, foi o jeito lá pra dentro, lá. Muito grande mesmo, é cair mesmo aí dentro. É. O José trabalha em uma chácara distante do centro e também precisa fazer a travessia com frequência. Porque isso aqui tava para acontecer qualquer uma hora um acidente aí, principalmente o caminhão pesado, né? E aí, para quem precisa passar todo dia aqui, o perigo é grande? É grande, porque aqui o trajeto é grande, tem muitas colônias para cá, não é não? Muitos cabos que tem a chacrinha dele, né? Precisa de trazer alguma coisinha de lá. Segundo os moradores, vários acidentes já foram registrados aqui, alguns deles fatais.
Em abril do ano passado, um agricultor que seguia sentido centro da cidade perdeu o equilíbrio, caiu da ponte com a motocicleta que pilotava e desapareceu nas águas do rio Parauapebas. Na época, não havia guarda-corpo no local. Depois da tragédia, a própria comunidade se mobilizou para improvisar uma barreira de segurança. Para evitar novos acidentes, a prefeitura interditou a ponte para execução de reforços e reparos. Um laudo técnico apresentado pela Secretaria Municipal de Obras mostrou que a estrutura está comprometida, sob o risco de queda devido à alta carga de caminhões que trafegam no local. A última reforma que foi feita já data de mais de 3, 4 anos e nós temos muitas peças já desgastadas, soltas, né, que não dão segurança para que haja o tráfego na ponte, né? A interdição deve durar cerca de 45 dias, tempo necessário, segundo a Secretaria Municipal de Obras, para a reforma da ponte. Enquanto isso, um outro acesso em uma área segura foi criado pela Prefeitura para atender aos moradores das comunidades dessa região. Nós trabalhamos ali na vicinal, que chama Vicinal do Eixão, que vai para o, como a comunidade chama, para o lixão. Então lá já foi trabalhado, foi encascalhado, dando trafegabilidade para carros pequenos, motos e veículos de carga também. Na região do Contestado, a ponte que passa pelo rio Itacaiunas também está com a estrutura comprometida. O concreto aqui deve estar soltinho aí, ó. Viu? Tá mexendo, tá caindo. Um laudo técnico recomendou a interdição imediata da ponte para avaliação do concreto e ferragens. A ponte atende os municípios de Parauapebas e Marabá. Por isso, a manutenção e as obras de reparo são de responsabilidade de ambas as prefeituras. Nós fizemos uma análise técnica e laudo e deste remetemos para o governo de Marabá, que tomou as medidas administrativas que é de conhecimento de todos com a interdição. E sobre a responsabilidade da Prefeitura de Marabá, no caso dessa ponte aí sobre o rio Itacaiunas, pedimos um posicionamento e ainda estamos esperando um retorno. Uma das principais avenidas da região metropolitana está com interdição e desvio do trânsito para as obras de construção do viaduto da Avenida Mário Covas com a Avenida Três Corações. Para você entender melhor, tem uma reportagem, inclusive, no G1 Pará, alertando sobre essa interdição que é necessária para verificar os pilares de sustentação do viaduto em construção. E aqui também tem, além de outras informações, você pode ter um mapa de acesso para quem transita neste cruzamento da Avenida Mário Covas com a Três Corações, quem circula aí pela Cidade Nova, por Ananindeua, é o limite entre Ananindeua e Belém, um trânsito muito intenso sempre. Para você saber mais, é só acessar o G1 Pará. Agora é hora do esporte. O Remo se mantém invicto e na liderança do Parazão, depois de vencer o Águia em Marabá com um gol no finalzinho do jogo. Horas antes da partida, um verdadeiro temporal deixou o jogo ameaçado. Mas com aquela ajudinha do rodo e da drenagem, a bola pôde rolar no Zinho Oliveira. Porém, acabou sendo um daqueles jogos difíceis de assistir. E no primeiro tempo, as poucas oportunidades foram do Águia. O jovem Cucri, de 17 anos, colocou uma bola na trave. Depois, Lucas Silva chutou por cima do gol. A última vez que o time marabaense levou perigo foi quando a defesa do Remo entregou. Entretanto, Jonathan Bastos e Jefinho foram bloqueados. E se o azulão não matou o jogo, no segundo tempo foi a vez dos azulinos terem as oportunidades. Logo no começo, o Axel afastou mal. Na sobra, Dodô acertou a trave. Um belo tempo depois, Dodô e Viseu até mostraram ter alguma sintonia, mas Pedro Rocha acabou chegando atrasado. Só aos 45 minutos o torcedor remista pôde respirar aliviado. Adailton garantiu a vitória. Com a vitória em Marabá, o Clube do Remo mantém a liderança na tabela de classificação do Parazão. E o melhor de tudo, a invencibilidade na temporada. Conjunto, encaixando as peças, eles entendendo também o que é jogar no Remo. Quem tiver bem vai estar jogando. É evidente que a gente vai ter mais para frente os 11 iniciais, principais já na cabeça, mas com certeza a prioridade vai ser para quem está bem fisicamente, que consiga manter o nível de intensidade e competitividade mais alto. Jornalistas do Grupo Liberal foram destaques na noite de ontem na entrega do primeiro prêmio de jornalismo do Tribunal de Contas do Estado.
A cerimônia de entrega da premiação foi no auditório do TCE. O primeiro lugar na categoria Web Jornalismo ficou com a reportagem do G1 Pará. A matéria destacou o Pacto para Combater o Racismo entre Órgãos Públicos e foi assinada pelo jornalista Marcos Passos. O jornal O Liberal foi premiado com o segundo lugar na categoria impresso. A reportagem de Tarso Sarraf e Dilson Pimentel mostrou as ações do TCE para incentivar a participação cidadã na administração pública. Na categoria Telejornalismo, a TV Liberal ficou em segundo lugar com a reportagem de Priscila Souza sobre o acervo do Tribunal de Contas do Estado. A matéria do Liberal Comunidade mostrou os serviços oferecidos pelo TCE à população e destacou a relevância do tribunal. Mais 4 candidatas ao concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2025 foram apresentadas pelos clubes. A segunda noite de apresentação das candidatas do Rainha das Rainhas do Carnaval 2025 teve o clube Subsá com a dançarina Dani Santos, de 32 anos, como representante. Pela primeira vez, o clube Bragantino entra na disputa e Loren Cristine, de 21 anos, foi a escolhida para defender o título. Pamela Nascimento, de 23 anos, também entra na disputa representando o Pará Clube. Já pelo Caçazum é Elisa Almeida, de 25 anos, que concorre à coroa. 7 das 13 candidatas já são conhecidas do público. Elas vão concorrer em melhor fantasia e performance no palco da Assembleia Paraense no dia 22 de fevereiro. Faz parte, eu acho, da família paraense, dos clubes, né, que estão envolvidos nisso. E é muito empolgante, porque todo mundo fica muito acelerado. E é muito lindo o concurso. 13 candidatas, igual do ano passado, né, que estão concorrendo, e elas estão maravilhosas. E hoje serão apresentadas as candidatas da Assembleia Paraense, Clube de Engenharia, Clube do Remo, Guaraparque, Casota e Pinheirense. O concurso Rainha das Rainhas 2025 será realizado no dia 22 de fevereiro na Assembleia Paraense, com transmissão ao vivo aqui na TV Liberal, depois do Big Brother Brasil. E agora tem o seu comentário chegando aqui na tela do JL2 e a Célia dá boa noite dizendo: as árvores, na maioria, são antigas e nem sempre recebem os cuidados necessários com as fortes chuvas. As quedas são constantes, o que causa enormes prejuízos. Lamentável. Muito obrigada, Célia, pela sua participação no nosso WhatsApp. Quem também enviou mensagem e relata ainda sobre a árvore no bairro do Bengui é a Rosileia Ponte da Guanabara. Nossa, que livramento teve esse bebê e a mãe. Uma questão de segundos e ela se salvou e salvou esse bebê. Que bênção, que maravilha. Muito obrigada. É Rosi Ponte, como ela assina, do bairro da Guanabara. E olha só, chega também aqui o comentário da Isabelle Cristina e o reforço sobre a importância da vacinação. Ela diz que é muito importante. A vacinação, ela nos protege de várias doenças e resfriados. Vamos vacinar e nos proteger e também proteger as pessoas que a gente ama. Reforçando então, amanhã é o último dia de vacinação da campanha contra a gripe. Nós aqui da região norte, por causa do inverno amazônico, recebemos a prioridade do Ministério da Saúde em fazer a imunização antes do restante do Brasil. Então é importante que todos procurem o posto mais próximo amanhã, a partir de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, lá no G1 Pará. Você também confere informações sobre os locais de imunização para você que é do grupo prioritário poder se proteger. A edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.